Vamos lá, então. Vamos conversar agora sobre o final da Idade Média, tá bom? Porque assim, né? 1000 anos, Idade das Trevas, a gente já sabe que isso não é verdade. E como que acabou essa crise do feudalismo? Não adianta você ir direto para o século XIV, não. Você tem que falar da transformação do feudalismo. Você tem que falar das mudanças que aconteceram aí no século XI, ou seja, no ano 1000. Se fosse para eu voltar para alguma época da Idade Média, gente, seria o ano 1000. Sabe por quê? Porque vai ser justamente no ano 1000, né, naquela parte ali, que vai o clima na Terra vai ficar mais tranquilo. E a gente está falando de Europa, né? Onde o inverno é rigoroso, onde o verão também é rigoroso, as 4 estações bem definidas. Então já é uma coisa, inclusive, confirmada aí pelos geólogos, essa mudança climática da Terra. E isso favorece a vida humana e a história da humanidade. Então o que vai acontecer? Vai ficar mais fácil, né? A gente está falando de feudalismo. Ó, até deitou, graças a Deus, maravilha. Show de bola, ou não, né? A gente está falando da dependência da vida agrícola. Tá. E com o clima mais ameno, a produção fica mais legal. Se a vida fica mais fácil, gente, vai ter um crescimento populacional. Só que assim, foi um crescimento muito, muito avançado, porque era outro clima que estava rolando, né? E daí esse crescimento muito acelerado acabou que deu problema. Deu problema por quê? Porque a produção de alimentos não acompanhou esse crescimento populacional, foi muito rápido. E quando a água bate na bunda que a gente aprende a nadar, né? Então é aqui que vão aparecer uma série de inovações tecnológicas, então marca isso no século XI, tá? Mudança climática, que favorece o crescimento populacional, e daí isso gera demanda por aumento de produção, certo? E para aumentar a produção, você vai ter inovações tecnológicas. Inovações tecnológicas do século XI pode parecer besta, mas fez toda a diferença, que é o arado de ferro, né, no caso, não mais de madeira, que daí aqueles ganchos eles encravavam assim num pelote de terra, ficava meio bamba, daí o sulco na terra ele não fica profundo o suficiente, daí a semente não germina. O próprio atrelamento peitoral, né, nos animais, que isso faz com que eles aguentem mais tempo o trabalho. Ai! O uso do vento, moinhos de vento, moinhos de água. E a ferradura, o cavalo não tinha ferradura, gente, coitados, destruía a patinha deles. Então, tudo isso vão sendo invenções, né, conforme a demanda, a necessidade vai aparecendo, que vão favorecer a produção de alimentos. Show de bola. Só que tá, professora, mas a população ela está crescendo só porque o clima está mais ameno? Não, óbvio que não. Se você tivesse que escolher dentre as 3 coisas que mais mataram na Idade Média, que foi guerra, fome, ou doença, qual que você escolheria? Normalmente as pessoas escolhem doença, e eu vou falar para vocês. Como a gente está falando de século XI, abaixo da Idade Média, não é que doença não matava, matava pra caramba. Mas o que mais, assim, ceifava as vidas, que as pessoas, elas não passavam dos 35 anos de idade, era a guerra. E você tem, a partir do século XI, uma paz. Paz? Nossa, mas em 500 anos eles não viram paz? Basicamente não, porque era aqueles ainda as invasões bárbaras, não é invadiu e todo mundo ficou no seu pedaço. Eles começaram a guerrear entre si. Então você tem esse cessar, pelo menos o intervalo, né, das invasões bárbaras. A última onda de invasões foi ali no século VIII, que foi justamente assim o início mesmo do feudalismo. Século VIII, não, desculpa, século IX. E daí quando chega no século XI não tem mais invasão, tá tudo meio que estabelecido. Então o clima tá mais legal e isso faz com que a população realmente cresça. Então já coloquei mais um fator aí: clima, paz, e a própria inovação tecnológica que propiciou o aumento da produção. E foi um aumento da produção, gente, foi tão genial essas inovações tecnológicas que inclusive começou a sobrar, começou a ter excedente.
excedente de produção. Daí, sobrou estrogonofe, tem um potinho lá na geladeira. Joga fora? Não, o sortudo que achar, come, né? E daí você começa a ter mais trocas. Então, durante o sistema feudal, as trocas elas eram ínfimas. Você não pode dizer que não existia moeda, mas era muito mais no escambo, não era todo lugar que cunhava moeda, e era muito mais importante ter, né, o produto que você não conseguia fazer do que lá o metal precioso. Então começa a ter essa demanda de volta, né, pelo uso do metal precioso. As trocas começam a ficar cada vez mais intensas porque você vai ter sobra em vários lugares. E é aí, nesse momento que está acontecendo esse renascimento, olha a palavra, renascimento comercial, renasceu, né? Porque já foi super intenso. Lembra lá dos romanos que conquistaram todo o mar Mediterrâneo? Nesse renascimento comercial que você vai ter na sequência o renascimento urbano. Então, volta a ter uma vida muito mais na cidade do que no campo. Continuaram existindo algumas cidades, mas a vida ela era majoritariamente no campo. O Brasil, por exemplo, ele foi assim até a Era Vargas. Tá. E como que foi assim esse pulo, tá? Eu já entendi o crescimento populacional, já entendi várias coisas, mas como que esse excedente gerou mais comércio que daí gerou cidade? No meio do caminho, você tem que colocar o nascimento da burguesia. Então, o burguês, que é o comerciante, vai ser aquele cara de várias origens. Pode ser um servo de confiança que vai levar a sobra lá de maçã, de trigo, de algodão, né, num outro feudo vassalo ou suzerano. E dele encontra com outro servo, deles, nossa, não, vamos fazer uma troca aqui no meio do caminho. E daí as negociações era tipo, quanto vale maçã, quanto vale o queijo, quanto vale o leite. E daí muitas trocas, muitos produtos sendo levados. E lógico, né, tem os ladrões, muita gente estava abandonando os feudos, porque, como eu acabei de falar no começo, tinha um crescimento populacional. E daí o que acontece? Começa a surgir as feiras. As feiras, elas eram sazonais no começo, elas tinham lá um período para acontecer, normalmente era numa encruzilhada de estrada, até que elas, né, de tão importantes, tão famosas, se tinha lá no interior da Espanha, uma que era super famosa de cutelaria, desse tinha lá em Flandres, que era de tecido, e assim elas vão ficando conhecidas, e as pessoas viajavam dias, né, muitas vezes a pé, às vezes de cavalo, para poder ir nessas feiras delas se tornaram fixas. Então, eram sazonais, aí que fica fixas e ali vai crescendo. As pessoas que estão fugindo ou sendo expulsas mesmo dos feudos vão indo para lá e vão surgindo os burgos, normalmente próximas de feudo. Só que daí tinha que ficar pagando tipo um aluguel, assim, uma proteção, né, para poder usar aquela terra. E nesse mesmo momento vai já começar a acontecer a centralização do poder real. Daí muitas dessas cidades, muitos burgueses, né? Eles que fizeram as corporações de ofício, por exemplo, eles vão lá e vão pedir, né, para o rei, existiam vários reis, a carta de franquia, ou seja, para não mais ter que ficar pagando ali para existir a cidade para um senhor feudal. Pedia para o suzerano do suzerano e assim eles conseguiam a independência. E daí o que acontece? Essas cidades vão ficando aglomeradas, é, esse comércio, né, muito intenso entre eles, vai ficar mais agilizado ainda, porque você não pode esquecer de um outro evento do século XI, que vai acelerar demais esse processo, que foram as cruzadas. Daí, minha gente, é produto vindo de tudo quanto é lugar, mas essa é outra história. Vou deixar para um outro episódio. A gente vai ter que ficar por aqui, porque tem um cachorro que tá babando no meu carro. Vou pedir para vocês aí, se curtiu, dá uma curtida, dá um likezinho, um comentário, se inscreve no meu canal. Beleza? Beijo, fala beijo, Atena. Beijo.